No episódio anterior de Logando 10 mil anos no futuro, vimos nosso garoto voltar para casa primeiro e finalmente se casando com Fubuki, antes de partir ao lado de Fa, rumo ao setor Yumo. Durante a viagem, ele teve alguns pequenos avanços, nada extremamente absurdo, mas o suficiente para aumentar ainda mais sua força. Assim que chegaram, ele se registrou oficialmente sua cidadania e ficou esperando o Fa terminar alguns assuntos. Foi então que uma garota apareceu do nada, apontando diretamente para ele e afirmando que ele tinha visto Bob. Lucian ficou completamente perdido e perguntando o que ela estava falando. Galera, o nome da mulher é Jojo, mas, como já é tradição aqui, vou estar chamando ela de Vera. Não me pergunte por quê, só Vera. Vera, apoiando casualmente sobre a mesa, comentou que era óbvio que ele ainda não saberia. Então, em um tom mais sério, explicou que Bob era seu devorador de cristais de sangue, um bichinho de estimação que ela criava havia mais de 10 anos. Lucian pensou por um segundo antes de perguntar se ela estava falando de uma pequena criatura redonda, cheia de patas. Os olhos de Vera imediatamente brilharam. Ela começou a concordar animadamente, desesperada para saber onde Bob tinha ido. E foi nesse momento que nosso garoto engoliu seco. Logo em seguida, seu estômago roncou na pior hora possível. Hesitando por um instante, ele apontou vagarosamente para o lado e explicou que aquela coisinha havia pousado em sua mão. Como pensou que fosse apenas um inseto estranho, ele lançou para longe sem pensar muito. Então, não fazia ideia de onde ela tinha ido. Evitando o olhar de Vera cheio de culpa, ele rezava internamente para que ela simplesmente fosse embora. Mas, de repente, Vera abraçou sua cabeça e apertou contra os peitos, enquanto agradecia sinceramente pela ajuda. Enquanto isso, Lucian começou a se perguntar se ela tinha descoberto tudo e estava tentando sufocá-lo até a morte. Empurrando a garota para o lado, ele perguntou o que exatamente estava acontecendo. Vera então explicou casualmente que só queria demonstrar gratidão antes de finalmente se apresentar formalmente. Lucian balançou a cabeça, começou a pensar se todas as garotas daquele lugar eram tão diretas assim. Mesmo assim, ele estendeu a mão e também se apresentou. Antes que percebesse, Vera saiu correndo alegremente, prometendo pagar uma refeição para ele assim que encontrasse Bob. Nosso garoto apenas soltou um suspiro longo, murmurando um pedido de desculpa que jamais ouviria. Afinal, Vera não fazia ideia do que seu amado Bob já estava no estômago dele. E o pior ainda, o bichinho estava trabalhando duro dentro de seu corpo para ajudá-lo a generar mais 2 células imortais. Aparentemente, os devoradores de cristais eram uma criatura absurdamente resistente, quase impossível de serem quebrados sem uma força de um nível 11. Lucian coçou a cabeça de maneira constrangida, porque, sinceramente, seria completamente cruel virar para uma garota e dizer: então, eu comi seu bichinho. Nesse instante, uma empregada se aproximou. Curioso, Lucian perguntou qual era a origem de Vera. A empregada respondeu casualmente que ela era a única filha do Conde X. Aquilo pegou Lucian completamente desprevenido. Afinal, até mesmo Fa era apenas um barão, 2 níveis de nobreza abaixo do pai dela. Passando a mão no queixo, Lucian comentou que agora fazia sentido Vera andar pela prefeitura como se aquele lugar fosse literalmente o quintal da casa dela. Internamente, ele agradeceu aos céus por ter ficado calado mais cedo. Quem saberia quanto aquele insetinho custava? E considerando os valores envolvidos, provavelmente tudo que Fa lhe deu não seria suficiente nem para pagar os danos. Nesse momento, Fa finalmente apareceu, confirmando que toda a documentação estava pronta. Ele disse que já estava na hora de partir. Enquanto deixava o prédio, Lucian, ainda curioso, perguntou se Fa sabia o que era um devorador de cristais. Fa ficou surpreso pelo fato dele sequer ter ouvido falar da criatura. Então, começou a explicar. Os devoradores de cristais eram criaturas extremamente raras e fascinantes. Normalmente, eram dóceis por natureza, mas quando atingiam a fase adulta, podiam facilmente alcançar o nível 10 ou até mesmo o nível 11. Além disso, nobres adoravam presentear essas criaturas para os filhos ou companheiros, tornando os devoradores de cristais uma verdadeira tendência entre a alta sociedade. Lucian então perguntou casualmente qual era o preço de um deles, e a resposta quase fez seu coração parar. Fa explicou que até os exemplares mais baratos custavam centenas de milhões de moedas de cristais negros. Já os mais raros podiam valer mais do que vários planetas habitáveis inteiros. Fa então perguntou por que ele queria saber daquilo. Lucian rapidamente fingiu naturalidade e respondeu que apenas ouviu alguém comentando sobre isso e ficou interessado, mas por dentro ele estava completamente em pânico, porque agora finalmente tinha percebido o tamanho da desgraça. Aquela pequena criatura absurda que ele devorou com 2 mordidas valia mais de uma fortuna inimaginável. Secando discretamente o suor da testa, ele pensou que aquelas 2 mordidas provavelmente tinham queimado mais dinheiro do que ele conseguia ganhar em várias vidas. E sinceramente, ele ainda não conseguia entender como um bichinho tão pequeno podia custar tanto. Enquanto isso, no escritório de execução do setor White Miss, o diretor analisava silenciosamente um relatório em sua mesa. O documento praticamente não explicava nada sobre
sobre a queda dos piratas estelares, contendo apenas algumas linhas vagas e superficiais. Schiller, parado ao lado, explicou que o setor 1 havia enviado apenas aquilo. Mesmo ele pressionando várias vezes por mais informações, eles continuavam enrolando e prometendo enviar o restante depois. Os anos de experiência do velho diretor imediatamente fizeram soar um alerta em sua mente. Com firmeza, ele declarou que nenhum setor abriria a mão do crédito por eliminar piratas estelares sem esconder algum esquema por trás. Com um olhar afiado, ordenou que Schiller contratasse o setor 1 imediatamente e exigisse um relatório completo naquele exato momento. Schiller, agora um pouco nervoso, rapidamente ligou para Fa. A conexão foi estabelecida e Fa apareceu sorrindo alegremente. Claramente, ele estava muito de bom humor. No mesmo instante que o velho diretor começou a falar, comentou que Fa parecia bastante feliz. Fa rapidamente endireitou a postura e cumprimentou respeitosamente como chefe executivo Lemur. Schiller explicou que eles estavam compilando os relatórios e precisavam dos detalhes restantes. Fa fez uma leve pausa antes de abrir um sorriso leve e afirmou que os arquivos seriam enviados imediatamente. Então encerrou a ligação. O cumprimento de Fa pareceu estranho. Schiller começou a perceber que havia algo errado. O chefe Lemur bateu violentamente na mesa, furioso, chamando Schiller de idiota. Ele afirmou que o pessoal do setor 1 era conhecido por ser extremamente traiçoeiro e claramente estava escondendo alguma coisa. Em seguida, repreendeu Schiller por não ter ido pessoalmente até lá. Afirmou que ele provavelmente já tinha se metido em uma situação gigantesca. Schiller, agora bem abalado, rapidamente pediu desculpas enquanto amaldiçoava Fa em pensamentos. Momentos depois, os arquivos finalmente chegaram. Impaciente, o chefe ordenou que Schiller abrisse tudo imediatamente. Assim que os relatórios apareceram na tela, Schiller congelou. Aquilo não era apenas detalhe, estava tudo completo. Cada perfil dos inimigos, toda a análise da batalha, até mesmo gravações em vídeo. Os olhos de Schiller se arregalaram enquanto assistia. Primeiro, ele viu nosso garoto matar Maligno. Depois percebeu que os outros dois também tinham sido esmagados pelo seu poder psíquico. Mas o que realmente o chocou foi ver Lucien eliminando o líder inimigo com apenas um soco. E ainda assim, havia algo extremamente estranho. Mesmo possuindo claramente uma força de nível 11, o estilo de combate de Lucien era incrivelmente brutal e primitivo. Lucien tinha simplesmente suportado ataques diretos de uma nave de batalha inteira, enquanto ainda lutava usando apenas seu avatar marcial, sem utilizar métodos de combate mais avançados. Quanto mais Schiller assistia, mais chocado ele ficava. Naquele momento, uma única pergunta começou a ecoar em sua mente: quem diabos é esse cara? Tentando controlar o choque e a confusão, Schiller abriu o último vídeo do relatório. O velho percebeu imediatamente que Fa aparecia na gravação e ordenou que ele avançasse até a parte importante. Mas, no instante seguinte, os dois congelaram. O vídeo mostrava Fa enfrentando Lucien diretamente. O velho se levantou da cadeira num salto, completamente incrédulo, soltando que aquilo estava muito além do que ele tinha imaginado. Porém, logo depois, voltou lentamente a se sentar enquanto massageava a testa, murmurando que finalmente tinha entendido uma coisa: nosso garoto não era um executivo, e provavelmente nem sequer era originalmente daquele setor estelar. Antes mesmo de concluir o pensamento, Schiller percebeu que um novo arquivo havia acabado de chegar. O velho apenas ordenou friamente: abra. Enquanto o arquivo carregava, ele comentou em voz baixa que, se sua suspeita estivesse correta, aquele documento confirmaria tudo. Então, a ficha completamente de Lucien apareceu na tela. Nativo de um planeta de recursos de nível 1, força registrada no nível 9, atualmente um cidadão de nível 3 do setor 1. Mas, o que realmente abalou os dois veio logo em seguida. As anotações pessoais de Fa, ali estava descrito que o poder de combate de Lucien rivalizava diretamente com combatentes de nível 11. E, o mais importante ainda, seu grau de forma de vida extraordinária permanecia desconhecido. Mesmo assim, Fa estimava seu potencial como S. A mão do velho começou a tremer levemente. O desespero lentamente tomou conta de sua voz enquanto ele sussurrava: então, eu estava certo? Lucien realmente era um nativo de um planeta inferior. Schiller, lendo o relatório inteiro, estava tão chocado que mal conseguia formular palavras. De repente, o velho bateu violentamente na mesa e começou a gritar, chamando o Schiller de um completo idiota. Ele afirmou que o homem ficou tão sério pelo mérito que nem sequer se deu o trabalho de investigar mais fundo, praticamente berrando. Ele explicou que toda a demora de Fa em enviar os relatórios, junto do fato dele ter levado dois agentes embora, não passava de uma enorme tática para ganhar tempo. Eles levaram Lucien para Yumo, antes que qualquer um naquele setor percebesse o valor monstruoso que ele tinha em mãos. Mas então, o velho percebeu algo ainda pior. A Terra estava sob jurisdição do setor deles, e no instante que isso entrou em sua cabeça, sua raiva explodiu de uma vez. Sem qualquer aviso, ele arremessou a xícara diretamente na cabeça de Schiller, enquanto rugia que toda aquela situação era culpa dele. Schiller caiu imediatamente de joelhos, tremendo, enquanto implorava por perdão. Mas o velho continuou. Perguntou se ele sequer compreendia o tamanho da perda que tinha acabado de sofrer. Um prodígio de nível 9 capaz de enfrentar especialista de nível 11, um monstro que talvez só aparecesse uma vez a cada dezenas de milhões de anos. E ele simplesmente deixaria esse talento escapar bem diante dos próprios olhos. As veias do velho saltaram violentamente, enquanto ele tentava controlar a própria fúria. Suas mãos chegavam a tremer, como se estivesse prestes a estrangular Schiller ali mesmo. Schiller então abaixou completamente
lentamente a cabeça no chão, implorando por mais uma chance. Mas o velho apenas soltou um longo suspiro. Virando-se de costas, ele declarou friamente que era tarde demais. Schiller não era mais digno da posição que ocupava, e por isso deveria tirar umas férias bem longas. Schiller abriu a boca para responder, mas no fim apenas abaixou a cabeça em silêncio e aceitou seu destino. Enquanto isso, no luxuoso hotel Yumo, só não sei como um planeta desse, cheio de tecnologia, continua usando pedra e mármore em tudo. Mas enfim, né? Fazer o quê? Fa disse para nosso garoto descansar por alguns dias, e comentou casualmente que sua sorte era realmente absurda. Afinal, uma nova rodada de teste de talento da academia estava prestes a começar, e ele levaria Lucian pessoalmente para avaliar o nível da sua forma de vida extraordinária. Lucian percebeu imediatamente o ótimo humor de Fa, então comentou isso. Fa simplesmente começou a rir, admitindo que algumas coisas realmente tinham dado muito certo. Quanto à recompensa de Lucian, Fa garantiu que seria bem generoso. Depois disso, assinou casualmente e foi embora, prometendo buscá-lo mais tarde. Mas foi apenas quando virou de costas que seu sorriso ficou ainda maior. Seu comunicador começou a tocar, era sua superiora, e pelo tom animado dela, claramente já estava elogiando Fa por seu excelente trabalho e convocando imediatamente para o escritório. Assim que desligou, Fa literalmente começou a levantar os braços em comemoração, enquanto dizia para si mesmo: que dia maravilhoso. Enquanto isso, no movimentado saguão do hotel, Lucian observava casualmente todos os tipos de pessoas indo e vindo. Foi então que uma voz chamou sua atenção, avisando que seu quarto já estava pronto. Quando virou a cabeça, viu uma garota se aproximando. Ela tinha orelhas fofinhas e uma cada balançando alegremente atrás dela. Mas, honestamente, o que realmente chamou a atenção do nosso garoto foi a cauda. E sim, sua personalidade extremamente generosa, a cauda felpuda balançou bem diante dele. E, para sua própria surpresa, Lucian sentiu uma vontade estranha de agarrá-la. Aparentemente, coisas fofinhas eram sua fraqueza inesperada. A garota pareceu perceber o olhar dele. Virando-se com um sorriso, ele explicou suavemente que o hotel também oferecia serviços especiais, dando uma ênfase bem suspeita na palavra especiais. Lucian então se lembrou que realmente tinha um pedido. Instantaneamente, a garota se animou. Sua cauda começou a balançar ainda mais rápido, enquanto ela se inclinou para a frente, perguntando empolgada: o que o senhor deseja? Mas Lucian apenas empurrou levemente para trás, enquanto respondia casualmente que queria sacar alguns cristais de energia. A garota congelou por um segundo. Claramente, aquela não era a resposta que ela esperava. Mesmo assim, rapidamente, recuperou a compostura e perguntou quanto ele queria sacar. Lucian respondeu tranquilamente: 5 milhões. Embora em sua mente ele já estivesse planejando guardar metade disso para treinamento, a garota imediatamente abriu um enorme sorriso, afirmando que aquilo não seria um problema. Então, perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Mas Lucian apenas acenou negativamente com a mão e respondeu: não. Logo depois, fechou a porta bem na cara dela, deixando a garota parada do lado de fora completamente sem reação. Já dentro do quarto, Lucian começou a observar o ambiente e percebeu que o lugar era realmente muito bom. Em seguida, retirou alguns cartões de identidade que havia pegado dos piratas estelares, mas rapidamente percebeu que eram inúteis. Afinal, ele não possuía acesso para usar nada daquilo. Mesmo assim, ainda tinha muito saque acumulado. Então nosso garoto decidiu parar de pensar. Seu plano agora era simples: vender tudo o que não precisasse e comprar recursos realmente úteis. Com isso em mente, resolveu sair para explorar a região, até porque aquela era uma oportunidade perfeita para conhecer melhor o lugar e, o mais importante ainda, entender como funciona aquele novo mundo.